Deus Santo, nós te louvamos e rendemos graças ao Senhor nessa noite e pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que nós venhamos ser canal de bênção para a tua igreja. Derrama sobre nós a tua unção, teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai. Nós precisamos de ti, precisamos de ti. Somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é santo. Te agradecemos, Pai, pelo fôlego de vida, pelo sacrifício feito na cruz do Calvário, Senhor. Nós te adoramos. Este é meu respirar, este é meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, Jesus.
Jesus em ti, Jesus. Esse é meu respirar. Esse é meu respirar. Esse é meu Coloque sobre teus pés nessa noite, amém? Enquanto nós vamos estar adorando o Senhor com mais um cântico, com mais um hino de louvor, com mais uma adoração, você trouxe seu dízimo e sua oferta, é momento de você depositar no gasofilácio. Nós possamos dizer para o nosso Deus que os reinos vão se abalar, mas nosso Deus, Ele reina. Ele é eterno, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és
Aleluia, nós te louvamos, ó Pai amado, porque o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor.
adoração, em declaração de santidade ao Senhor, porque sabemos, Pai, que verdadeiramente o Senhor é santo, santo, santo. Meu Deus, que essa santidade, Pai, do Senhor possa nos constranger, meu Deus, nos fazer voltar mais a Ti, do que queremos, Pai amado, em cada momento da nossa vida, declarar: santo é o Senhor do Pai, digno de louvor, digno de adoração, digno de honra, de glória, é o Senhor Todo-Poderoso. Somente o nosso Deus é digno de ser louvado. Somente Ele é digno de ser adorado. E por isso você está aqui nessa noite, para adorar e bendizer o nome santo do nosso Deus. Amém? Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Deixa eu arrancar essa máscara fora, porque ela acho que me atrapalha um pouco. Quando eu iniciei, quem me atrapalhava muito era o microfone. Agora a máscara está me atrapalhando. Mas isso é por pouco tempo, né? Se Deus quiser. Amém? Eu quero convidar você, sem perca de tempo, vamos meditar na palavra de Deus esta noite. Você que está aqui conosco, presente, você que está em casa, também nos acompanhando através das redes sociais. É um momento onde você com certeza também está cultuando ao Senhor. Embora não podemos estar todos presentes fisicamente, mas estamos ligados em espírito. E esse Espírito que nos liga é o Espírito Santo de Deus, que está aqui conosco, está com você também, aí na sua casa, nos acompanhando. Amém? Abre comigo a sua Bíblia no livro do 1 Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Quem encontrou diz amém. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos meditar ou ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Disse assim a palavra do Senhor. Você pode permanecer sentado, né? Você em casa também pode permanecer sentado, ou no sofá ou na cama, né? Mas acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus, que disse assim. 1 Reis,
19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Eu vou ler a última parte do versículo 9. Que fazes aqui, Elias? Essa é uma pergunta que a palavra do Senhor, ou o Senhor, fez a Elias. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais um momento. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor a buscar a Tua graça sobre nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, é um momento onde nós lemos a Tua palavra e nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é que nos conduz ao Senhor. Sabemos, Pai, que a Tua palavra, ela, ó Deus amado, ela é viva e eficaz. A Tua palavra, ó Pai amado, que nos dá sustentação. A Tua palavra, Deus amado, que nos dá direção. Então pedimos a Ti neste momento, revela-se a nós através da Tua palavra. Fala conosco, Pai, fala com a Tua igreja. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós vemos aqui a palavra do Senhor, é a palavra que ela nos chama muita atenção. Eu quis dar ênfase ou repetir com vocês, para vocês, a última frase, a última parte do versículo 9, onde o Senhor faz uma pergunta para Elias. E talvez é uma pergunta que Deus faz para cada um de nós, faz para mim, faz para você. É como se de repente soasse a voz do Senhor perguntando individualmente para cada um de nós que estamos aqui no templo, ou para você que está em casa nessa noite: o que fazes aqui? O que você faz aí? Qual o motivo de você estar aqui nesta noite? Qual o motivo de você estar em casa nesta noite? Se o Senhor lhe perguntar algo assim, qual que seria a resposta? Se o Senhor me perguntar algo dessa natureza, qual que vai ser a minha resposta que eu vou ter para falar para o Senhor? Pois bem, foi isso que Deus perguntou para o profeta Elias. Mas nós vemos que o profeta Elias, ele foi um profeta escolhido pelo próprio Deus. O profeta Elias, a história começa a narrar logo após a posse do rei Acabe, ele que começou a reinar no lugar de Onri, seu pai, que veio a falecer. E a Bíblia vai nos dizer que o seu pai já fazia coisas erradas, mas o rei Acabe, ele conseguiu fazer pior do que seu pai ainda. Aliás, a Bíblia diz que ele conseguiu andar nos caminhos de Jeroboão, que além de andar nos caminhos de Jeroboão, ele fez coisas muito pior. Se a idolatria, se adorar bezerros de ouro, se queimar incenso no altar feito por Jeroboão, ali em Jerusalém ou em Israel, se não for o suficiente isso, o rei Acabe ainda fez uma coisa muito pior. Ele casa com Jezabel. Jezabel, ela que era uma mulher dos sidônios,
era uma mulher que adorava deuses pagãos, tinha vários deuses. E a Bíblia diz que o rei Acabe, além de perverter os retos caminhos do Senhor, além de andar em idolatria, ele faz isso ainda, vai lá e casa com essa mulher. E a Bíblia vai nos dizer, nos contando a história, que ele fez isso para justamente provocar a ira ao Senhor. Sabe o que nós aprendemos aqui nesse princípio? Fazer as coisas para provocar uma pessoa já não é bom. Agora você imagina fazer algo contra Deus, sabendo que Deus não gosta, sabendo que Deus rejeita, sabendo que aquilo vai afrontar os princípios, a santidade de Deus. Eu ainda vou procurar fazer essas coisas. Eu estou afrontando Deus. É interessante que Jó, ele faz alguns questionamentos consigo, e ele faz algumas perguntas diante daquela situação que ele estava passando. E quando Deus fala com ele, ele fala assim: quem vai contender com o Senhor e vai conseguir sobreviver ou sobressair? Pois o rei Acabe, ele faz algo, parece que era para provocar a mesma ira ao Senhor. E justamente nesses tempos, nesse período, o Senhor então levanta o profeta Elias. E o profeta Elias, de cara, ele traz uma palavra bem atrativa. Ele chega para o rei Acabe e fala assim: olha, segundo a minha palavra, por um período de tempo não vai ter chuva. Sabe o que é isso? É um homem ter fé em Deus. Ele não fala assim: olha, segundo a palavra do Senhor, eu estou profetizando em nome do Senhor, segundo a minha palavra, não vai ter chuva por um período de tempo. Imediatamente, aí o Senhor fala com ele: agora você vai lá para o ribeiro de Criade, porque ali um corvo vai sustentar você, vai alimentar você. Conhecemos a história do profeta Elias, nós não vamos entrar muito em detalhes, porque senão já vai tomar tempo demais, né? E esse não é o objetivo. Mas então, a Bíblia vai nos dizer que Israel estava vivendo um período de apostasia tão grande, onde o rei Acabe, ele casa com Jezabel, e o fato de casar com Jezabel, então, ela exige dele uma construção de um templo a Baal em Israel. E essa construção, ele não apenas construiu, mas ele também se curvava diante de Baal. E se curvar diante de Baal, o que parece ser pouco, levava as pessoas também do reino ou da nação de Israel a se curvar diante de Baal, coisa que era abominável aos olhos do Senhor. O livro do Êxodo, no capítulo de número 20, lá naquela passagem, quando Deus fala para Moisés sobre os 10 mandamentos, tem uma passagem, tem um dos mandamentos, onde o Senhor vai dizer: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha, não terás outros deuses diante de mim. Pois o povo de Israel estava fazendo totalmente o contrário. É como se Deus falasse comigo assim: olha, não caminha para a esquerda, vai para a direita. Mas eu penso comigo assim: mas eu sou canhoto, então tem que caminhar para a esquerda. Eu estou afrontando, caminhando contrário aos ensinamentos do Senhor. Então o profeta Elias, ele surge nessa história de tamanha apostasia, de tamanha corrupção espiritual, de tamanha idolatria moral, enfim, era uma infinidade de coisas. O profeta Elias, ele surge justamente nesse contexto. Eu penso que um homem usado por Deus analisou toda a trajetória, analisou todo o território, analisou todo o contexto, viu tudo que estava acontecendo, buscou direção de Deus. Então o profeta Elias traz uma palavra corajosa para aquele povo: olha, vocês terão que decidir. Nós não podemos ficar cocheando em dois pensamentos. Se Deus é Deus, vocês vão servir a Deus. Agora, se Baal é Deus, serve a Baal. Vocês não podem ficar um pé lá no mundo adorando a Baal, queimando incenso a Baal, curvando-se diante de Baal, e o outro pé dizendo que está adorando a Deus, buscando ao Senhor. Vocês vão decidir quem que vocês querem servir. Vocês querem servir a Deus ou querem servir Baal? Vão deixar de lado esse negócio de dois deuses, dois pensamentos. Então Elias, o profeta Elias, faz um desafio para essa turma. Nós sabemos a história. Sobe no Monte Horebe. Ali o profeta Elias clama ao Senhor. Aliás, primeiro, os profetas de Baal clamaram ao Senhor.
mas não obtiveram êxito, não tiveram resposta, porque, na verdade, Baal não era Deus. É interessante que o profeta Elias estava advertindo este povo, mostrando para eles, ou tentando fazer com que eles reabrissem os olhos novamente, porque eles conheciam quem era Deus, mas estava como venda nos olhos, não estava conseguindo enxergar o verdadeiro Deus, porque estava curvando diante de Baal. Então o profeta Elias agora surge nessa história, mostrando quem verdadeiramente é Deus. Sabe o que nós vemos aqui? Ou o que nós podemos aprender, tirar para nós, no nosso dia a dia, para o nosso viver, no nosso caminhar, no nosso dia a dia? Nós temos visto muitas pessoas falando muitas coisas, profetizando muitas coisas, mostrando muitas coisas em nome de Deus, mas que na verdade não tem nada, absolutamente nada de Deus. Aqueles profetas de Baal, eles falavam em nome de Deus, porém um Deus pagão. Mas eles não iam falar que era Deus pagão. Enquanto o verdadeiro Deus, ele se revela de maneira verídica através da sua palavra. Então, caminhando na história, chegando aqui no capítulo 19, onde nós lemos o texto, depois do profeta Elias passar o cerol nos profetas de Baal, acabou com tudo. Acabe, que era um rei, que deveria de governar, deveria ser um rei influente, ele era um rei que era influenciado, mas não por pessoas que queriam realmente o bem da nação, ou da sociedade da nação de Israel. Ele era influenciado por uma mulher, o qual se prostituía diante de deuses, ela se curvava diante de deuses. Então o rei Acabe, ele era influenciado por ela. A Bíblia nos diz no livro de Apocalipse sobre essa mulher chamada Jezabel. Ela se dizia profetisa, e ela, além de se declarar profetisa, ela ensinava as pessoas a se corromperem, a se prostituírem, a idolatrarem, a se curvarem diante do Deus Baal. Pois bem, então a Bíblia está nos ensinando aqui que depois que aconteceu esse episódio da matança dos profetas de Baal, Acabe, então, um rei que deveria reinar para a nação de Israel, para o povo de Israel, Acabe agora, influenciado por Jezabel, ele vai contar para Jezabel cada detalhe do que haveria ou do que tinha acontecido com os profetas de Baal. Jezabel, uma mulher astuta, arrogante, uma mulher cheia de capeta, uma mulher que era induzida por Satanás, uma mulher que só fazia coisa errada, uma mulher que buscava glória para si. Então ela fala assim: olha, faz o seguinte, manda um recado para esse tal de Elias, fala para ele da seguinte forma: que me faça os deuses outro tanto, se amanhã não acontecer a mesma coisa com você. Ou seja, você matou 450 profetas de Baal, tinha mais 400 profetas de Azera. Você matou tudo isso, a espada. Se você não morrer da mesma forma, os deuses podem me fazer outro tanto, ou seja, muito pior do que foi feito com eles. Então Elias, mais depressa, deu linha, né? Cascou fora. O quê? Eu não sou bobo nada? Tá querendo me matar, deixou perna para quem te quer. Saiu vazado, deu linha, porque o objetivo dele era não morrer. Mas é interessante que o texto aqui, no versículo 3, está dizendo assim: olha, o que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. Correu para não morrer. Mas preste atenção, versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Interessante, uma pessoa, quando toma a direção,
ou quando é direcionado pelo Espírito Santo, essa pessoa, ela enfrenta um exército, ela enfrenta multidão de exército, ela enfrenta um diabo, ela enfrenta a legião de diabo, ela enfrenta o inferno. Quando a pessoa é direcionada por Deus, ela enfrenta e tem a convicção de que vai vencer. Ela não foge da batalha. Mas de repente, a pessoa quer ouvir a voz de um ser humano. Essa pessoa já começa a ficar com medo. Elias, enquanto ele estava na direção de Deus, caminhando por Deus, ele desafiou: espera aí, quem vocês estão pensando que é Deus? Se é Baal, vocês vão servir a ele. Se é Deus, vocês vão ter que servir a Deus também. Não pode ficar nessa coisa, hoje é meia pedra e é meio tijolo, depois de amanhã é totalmente tijolo e depois de amanhã é totalmente barro. Não, vocês vão decidir, ou vocês são pedra ou vocês são barro, tijolo. Decide o que vocês querem. É mais ou menos dessa forma que o profeta Elias expôs para aquele povo, porque ele estava direcionado por Deus. Depois de realizar tudo aquilo, ele recebe uma palavra de uma mulher. Ele recebe uma palavra, uma mensagem de uma mulher. Entre ele, deixa eu cascar fora. Fugiu. O que nós podemos tirar para nós aqui? Em apenas uma frase: é melhor ouvir a Deus do que ouvir o que as pessoas vão dizendo por aí. Ouve a Deus, porque Ele vai te conduzir a voos rasantes. Ouve a voz do Espírito Santo, que vai colocar você no patamar bem elevado do que aquilo que nós às vezes imaginamos. Agora começa a ouvir a voz do povo para ver o que vai acontecer. Começa a ouvir voz de pessoas para ver o que vai acontecer. Rapidinho, a pessoa está desistindo de muitas coisas. Tem pessoas que é de Deus, vai te trazer a palavra de Deus, é como se fosse a voz de Deus. Agora, quando a pessoa não é de Deus, não é conduzido por Deus, Ele vai te trazer palavras, o qual vai te colocar você, tentar sepultar seus sonhos, vai tentar sepultar os seus planos, vai tentar fazer com que você desiste no meio da caminhada. Porém, a Bíblia está dizendo assim que ele deitou debaixo de um zimbro e dormiu. Talvez ele falou aquilo com o Senhor já esperando morrer. Mas enquanto ele está deitado dormindo, quem chega perto de Elias e cutuca nele? A Bíblia está dizendo no versículo 5: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Espera aí. Elias tinha deitado, já estava desanimado da sua alma, já estava desejoso morrer. Ele tinha profetizado que não ia chover, realmente. Tinha profetizado, ele tinha falado que não ia chover. Era a palavra dele, que não ia chover. Realmente, a fonte secou. Agora, ele deita debaixo de um zimbro, esperando morrer. Dormiu. Quem sabe pensando consigo: vai ser meu último sono. Eu quero dormir, eu quero descansar bastante, porque vai ser meu último sono. Mas enquanto ele deita, que ele dorme, a Bíblia diz que um anjo cutucou nele: Elias, acorda, come e bebe. Depois que ele comeu e bebeu, ele viu o pão assado de brasas, comida de anjo. Ele comeu, bebeu, folgado, tornou a deitar, tornou a dormir. Maravilha, Deus já me abençoou, deixa eu dormir de novo. Vou morrer de barriga cheia, melhor ainda, agora que eu estou bonito na fita. Porém, a Bíblia está dizendo que o anjo veio a segunda vez e tocou novamente e disse: levanta e come. Versículo 7: porque muito comprido te será o caminho. Elias era um profeta que foi escolhido por Deus. Porém, ele tinha uma missão. Ele cumpriu parte dessa missão. Estava fugindo diante de tudo. Estava fugindo daquele objetivo, daquela missão. Então o versículo 8 está dizendo assim: levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Versículo 9: e entrou ali numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ao cuidado de Deus,
para com aqueles o qual o Senhor escolheu. Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Deus escolheu você que está aqui no templo. Deus escolheu você que está em casa, que está nos acompanhando. Por que Deus escolheu? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus escolheu você porque Ele tem uma missão a cumprir através da sua vida. E se Deus escolheu você, se Deus escolheu a mim, então Ele tem um cuidado especial com cada um de nós. Ele havia escolhido Elias, Ele teve um cuidado especial com Elias. Enquanto as fontes das águas estavam secando, Ele providenciou comida através dos corvos para ele, providenciou água. Agora aqui, depois de deitar, dormir, um anjo vem, traz pão, traz água, ele comeu, bebeu, ele caminhou. Mas o objetivo da sustentação de Deus na vida do profeta, na vida do homem, na vida da mulher, Deus sustenta, não é para ficar trancafiado dentro da caverna, não é para ficar prostrado diante de dificuldade ou de adversidade. Deus então sustenta e dá um recado: olha, alimenta, sê forte, porque o caminho, a jornada é longa, o caminho é comprido, tem muita coisa ainda a realizar. Você não pode ficar prostrado, você não pode ficar faminto, você precisa ser bem alimentado, ser sustentado, porque ainda tem uma longa jornada para você caminhar. Elias entra dentro da caverna, fica quietinho. Agora que eu estou forte, agora eu estou bonito na fita. Por quê? Na força do pão que eu comi, na força da água que eu bebi, eu caminhei esse período de 40 dias, eu caminhei 40 noites, então agora eu cheguei a Horebe. Horebe é o monte de Deus. Aqui eu estou tranquilo, dentro dessa caverna eu vou morrer no monte de Deus, eu vou morrer e com certeza Deus está me contemplando. Porém, quando ele entra dentro da caverna, ele acha que ele fica sossegado. Vem a palavra do Senhor e faz aquela pergunta: que fazes aqui, Elias? Aquela pergunta que eu fiz no início, os irmãos vão lembrar. Se o Senhor, se manifestasse aqui em uma voz diretamente aos seus ouvidos, você que está no templo ou você que está em casa, se o Senhor te perguntar: o que fazes aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo sentado no sofá da sua casa? O que você talvez está fazendo deitado na sua cama, acompanhando esse culto através do YouTube? Se o Senhor te perguntar: o que fazes aqui? Qual seria a nossa explicação para o Senhor diante dessa pergunta? O profeta Elias, ele disse assim: olha, eu tenho sido muito zeloso. Olha, os profetas corromperam, os reis derrubaram os altares do Senhor, construíram altares de Baal. O povo se corrompeu tanto, matou todos os profetas do Senhor. Só eu fiquei. Só ficou eu, não ficou mais ninguém. A voz foi: só sai dessa caverna. Conhecemos a história. De repente veio um barulhão lascado naquele negócio. Epa, maravilha, epa, aquele negócio todo. Deus está nesse negócio, Deus está aí mesmo. Ele sai para ver. Deus não estava naquele negócio. O que eu posso aprender aqui? Muito barulho não significa que tem presença de Deus, não. Às vezes tem muita emoção envolvida, às vezes tem muita coisa envolvida, menos a presença de Deus. Aí a Bíblia continua nos dizendo que depois daquele vento, que estava quebrando tudo, deixa eu ler o versículo 11. Sai para fora e põe-se neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande vento forte, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Ei, maravilha, hein? Um terremoto vai acontecer neste lugar. Pode acontecer, mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus não estava naquele terremoto também que ele esperava. Talvez era alusão a coisas que aconteciam na época, mas porém Deus não estava presente também. Aí depois do terremoto, a Bíblia está dizendo no versículo 12, que depois do terremoto veio um fogo
veio um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa, tranquila, suave. Sucedeu o quê? Ouvindo-a, Elias envolveu o rosto na sua capa e saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Passou tudo, passou turbulência, passou terremoto, passou fogo, passou o vento despencando, fazendo roaça, tudo bonito, tudo tranquilo, tudo acontecendo, porém Deus não estava. De repente veio uma voz suave, uma voz mansinha, uma voz tranquila. Elias para ouvir. Aí ele ouviu a voz dizendo: que fazes aqui, Elias? Elias repetiu a mesma história. Olha, Senhor, derrubaram os seus altares, o povo se corromperam, mataram os profetas do Senhor, somente eu fiquei, não sobrou mais ninguém. Talvez a justificativa dele: é por isso que eu me escondi aqui. Aí o Senhor traz a resposta para isso: olha Elias, eu reservei em Israel 7.000 que não se curvaram diante de Baal, que se prostraram de joelho e adoraram ao Senhor. Então não é só você, além de você, ficou 7.000 que não adoraram a Baal. Agora você vai fazer o seguinte: você vai voltar. Ei, a sua missão não terminou. A sua missão não termina numa caverna. A sua missão não termina trancafiado dentro de um quarto isolado. A sua missão não termina, às vezes, perambulando. A sua missão, ela termina dentro da vontade do Senhor. Então você vai voltar, Elias. Vai terminar o seu trabalho. Talvez você está aqui no templo, talvez você está em casa, pensando consigo: o que eu faço? O importante, o que precisa ser feito, o que nós devemos fazer é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então, se você tem caminhado diante de tudo isso que tem acontecido aqui no Brasil ou no mundo, pensando no que as pessoas estão falando a respeito do que vai acontecer depois da pandemia, o que vai ser do país, o que vai ser do mundo, como que vai ser as coisas, eu quero dizer uma coisa para você: para de ouvir voz de pessoas que não têm temor de Deus. Para de ouvir reportagem que está às vezes denegrindo a imagem do Senhor ou a palavra do próprio Deus. Ouve o que o Espírito Santo tem falado, porque com certeza, ouvindo o Espírito Santo, o resultado é vitórias, o resultado é conquistas, o resultado é: eu não vou padecer necessidade, porque Deus está comigo, porque Deus é quem me direciona. Pare de ouvir o que os outros dizem e ouça o que o Espírito Santo tem falado a cada dia ao seu coração, porque o que a palavra do Senhor diz: olha, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga vai chegar à sua casa. Creia no que o Espírito Santo tem falado a você. Sai da caverna e começa a fazer aquilo o qual o Senhor escolheu você para fazer, porque este é o segredo das grandes conquistas, das grandes vitórias, porque todas as vitórias, ela vem do próprio Deus sobre as nossas vidas. Vou terminar aqui agora. O Senhor falou para Elias assim, vou ler aqui o versículo de número 15. E o Senhor lhe disse, vou terminar aqui nesses versículos, tá? Até no versículo 17. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em seu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Ou seja, o Senhor está dizendo para o profeta Elias: olha, você matou aqueles profetas tudo, mas tem muitos ainda que vão morrer. Mas você precisa cumprir essa missão. O que escapar de um, vai morrer por outro. Qual que é o segredo então? Confiar naquilo o que o Espírito Santo tem falado. Quando nós buscamos essa certeza, o nosso resultado é honrando e glorificando o nome do Senhor Todo-Poderoso. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Se você puder, aplauda ao Senhor.
Graças a Deus. Chegamos, né, ao final de mais um culto. É interessante, está sendo meio corrido, né? Mas já assumiu. Eu creio que importante é nós estarmos cultuando ao Senhor e Ele, com certeza, vai nos direcionar a lugares muito mais altos do que nós imaginamos. Sabe por quê? Porque Ele realmente é Deus da nossa vida. Quero agradecer você que está participando aqui, que está no templo. Quero agradecer você que está participando em casa. E que Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero fazer uma oração também, né? Logo após a oração, vou impetrar a bênção e nós vamos para casa abençoado. Quero dizer para você que está aqui, continue participando. Você que está em casa, continue também participando. Não deixe de participar. Faça os seus comentários, né? Que com certeza nós estaremos orando, buscando a Deus em prol da vida de vocês. Feche seus olhos e oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós somos gratos ao Senhor, meu Deus, pelos feitos do Senhor em nossas vidas. Meu Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque em meio a tudo que tem acontecido, nós confiamos no Senhor, nós buscamos ao Senhor, meu Pai. Meu Deus, nós nos alegramos porque o Senhor falou conosco através dos louvores, o Senhor falou conosco através da Tua palavra. Meu Deus, essa palavra, Pai, eu tenho certeza que ela veio de encontro ao coração de cada ouvinte nessa noite. Peço ao Senhor então, Pai, que continue nos abençoando. Meu Deus, nós cremos, Pai, que tudo que tem acontecido é permissão do Senhor. Meu Deus, ainda que o mundo ou que as autoridades governamentais, ainda, Pai, que os países, que os governantes estão, às vezes, sem saber o que fazer, perderam o controle da situação, mas uma coisa é certa, meu Pai, o Senhor ainda continua no controle de todas as coisas. Meu Deus, esse vírus, o qual às vezes está distanciando as pessoas, pegou muitas pessoas de surpresa, muitos governantes, muitas autoridades de surpresa, mas essas coisas não surpreendem ao Senhor, porque, Pai, o Senhor já tem conhecimento de todas as coisas antes que elas venham acontecer. Pai, eu só peço ao Senhor que nos dê forças, pessoa que continua conosco, continua, Pai amado, nos fortalecendo, Pai, nessa caminhada. Oramos ao Deus amado, pedindo ao Senhor que guarde a nossa vida, guarde a nossa casa, nos sustenta, Pai. Pedindo ao Senhor, Pai amado, ainda que age, Deus, com o Teu poder, de maneira que possamos, ó Pai amado, prosseguir conforme a Tua vontade, ouvindo o Teu Espírito Santo. É a oração que fazemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Faz assim com suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, e que a graça de Deus Filho, que as doces e infinitas consolações do Deus Espírito Santo reine sobre a sua vida, sobre a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Assim estamos encerrados, vamos para casa abençoado. Você que está em casa, Deus abençoe sua vida e muito obrigado por tudo.